Olá pessoas, tudo bem com vocês? Você acabou de chegar aqui no canal H de História. Que maravilha, eu aproveito para te receber muito bem. Depois de 67 anos, o Brasil sendo um império, de repente ele se transforma em uma república. E é isso que nós vamos verificar por aqui. Roda a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você está aqui no nosso canal prestigiando o nosso trabalho. Então aproveita, dá logo um like aqui no início do vídeo. Comente também nossos vídeos. Aproveite, se não é inscrito, se inscreva também. Hoje nós vamos falar sobre a proclamação da República aqui no Brasil, ou a transição do Império para a República. Vamos lá para o vídeo. Para a gente compreender porque o Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república, nós temos que levar em consideração que foi exatamente esse período imperial nos últimos anos do Império aqui no Brasil. Nós temos que analisar algo que seria a crise do Estado Imperial. Vamos então pontuar essas crises do Império. A primeira questão se dá exatamente por uma questão política, que a gente tem que levar em consideração que também é uma questão econômica. Quando a gente fala de divergência partidária nesse momento, envolvendo o Partido Conservador e também o Partido Liberal, a gente também não pode deixar de levar em consideração que essa elite política é também a elite econômica, que controla, por exemplo, o café. Então, respectivamente, eu poderia destacar aqui que o Partido Conservador ele é basicamente formado por aqueles cafeicultores do Vale do Paraíba, os chamados Barões do Café. E, por um outro lado, o Partido Liberal seria formado pelos cafeicultores do Oeste Paulista, aquela burguesia agrária, que em vários momentos entrou em divergências com o Estado Imperial. O Partido Conservador era defensor de um poder centralizado, automaticamente defendia a existência e a permanência do poder moderador. Já o Partido Liberal era defensor de um poder descentralizado, a adoção de um federalismo, onde as províncias passassem a ter maior autonomia. Elas pudessem, então, estar menos ligadas e dependentes à vontade e às decisões do Estado Imperial. A partir da década de 1870, a gente vai verificar, então, que cada vez mais o imperador ele estaria muito mais inclinado a dar uma força e um sustento e, ao mesmo tempo, um respaldo muito maior ao Partido Conservador, que, por sua vez, são os cafeicultores decadentes do Vale do Paraíba. Isso, naturalmente, vai afetar o Partido Liberal e os cafeicultores do Oeste Paulista, e em 1870 vão se tornar, inclusive, membros do movimento republicano. Vão liderar essa divergência e essa oposição ao imperador. O segundo elemento que também faz parte dessa crise imperial e essa perda de apoio seria exatamente a divergência com os militares. E quando a gente fala de militares nesse período imperial, mais praticamente do Segundo Reinado, nós estamos falando de duas corporações, a Guarda Nacional e também o Exército. E a Guarda Nacional era um grupo praticamente formado por membros e filhos de uma elite. Eram soldados graduados, eram soldados que tinham atenção e privilégio do Estado. Por outro lado, nós temos o Exército. Era uma corporação muito secundária. Basicamente, a função do Exército era perseguir escravos fugitivos. Mas o Exército, naturalmente, vai se destacar a partir da sua participação na Guerra do Paraguai. E durante a guerra, a gente vai verificar que ele se fortalece. E depois que termina essa guerra, o exército volta para cá na condição de vitorioso e também com uma expectativa de que finalmente agora eles teriam uma atenção e ao mesmo tempo privilégio garantido como reconhecimento do Estado Imperial. Acontece que isso não aconteceu. O exército continuou sendo visto e ao mesmo tempo tratado como uma corporação de segundo plano. A experiência e a convivência com soldados argentinos, uruguais e paraguaios fez com que o exército percebesse então que era muito mais interessante o exército no Estado republicano, ele teria muito mais visibilidade, prestígio e poder, isso era um pensamento deles, do que no Estado imperial. Então eles vão assumir essa postura republicana ao chegarem aqui. O terceiro elemento que a gente destaca aqui seria exatamente a crise com a Igreja Católica. Aqui no Brasil, ela era submetida e subordinada ao Estado imperial desde a Constituição de 1824, através de dois mecanismos.
o padroado e também o beneplácito. Pelo padroado fica estabelecido que a Igreja Católica terá seus membros nomeados pelo Estado Imperial. Pelo beneplácito ficaria então entendido que a Igreja Católica estaria muito mais subordinada às decisões do imperador do que às decisões do próprio Papa. É nesse contexto que a gente vai verificar então o papado do Papa Pio IX, que vai se destacar naquele momento lá na Itália em conflito entre a Igreja e a maçonaria. É nesse momento que o Papa Pio IX, comandando a Igreja Católica, baixa a Bula Syllabus, que determina a partir daquele momento a separação entre Igreja e maçonaria. Quando a Bula Syllabus chega aqui, o imperador Dom Pedro II decreta então o beneplácito. A Bula Syllabus não vai valer aqui. Aqui na Igreja do Brasil, os maçons não serão expulsos. E aí nós percebemos então o bispo de Belém, D. Antônio Macedo Costa, e o bispo de Olinda, D. Vital Maria de Oliveira, expulsando os maçons da igreja, acatando a ordem do Papa e automaticamente afrontando a ordem do imperador. Os bispos foram presos, foram torturados. Esse duro castigo acabou repercutindo de forma negativa para o Estado Imperial. Os republicanos começam então a fazer a pregação e ao mesmo tempo vender a proposta que, se caso o Brasil fosse uma república, Estado e igreja seriam elementos separados. E isso naturalmente vai seduzir uma boa parte do clero, o que faz automaticamente que a igreja abrace a campanha republicana. Depois de perder o apoio do Oeste Paulista, o apoio dos militares e também o apoio da igreja, nós vamos verificar que só resta ao Estado Imperial o apoio dos cafeicultores do Vale do Paraíba. E eu diria para vocês que esse apoio está muito interligado à postura do Estado Imperial em relação à escravidão. Manter a escravidão façam com que eles mantenham o apoio e ao mesmo tempo sustente todo esse favorecimento ao Estado Imperial. No entanto, em 1888, nós vamos ter a assinatura da Lei Áurea, que foi assinada inclusive pela princesa Isabel. E isso faz com que os cafeicultores se sintam duramente atingidos e traídos pelo Estado Imperial. Então, logo a Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888, eles adotaram imediatamente uma postura republicana no dia seguinte. Alguns vão apelidá-los naquele momento de republicanos do 14 de maio. É bem verdade que no final dos anos 80 do século XIX, as pessoas que tinham o mínimo de informações políticas e acompanhavam todos os acontecimentos, elas tinham também uma noção de que era impossível um terceiro reinado no Brasil, por uma série de situações. Esse apoio ao Estado republicano também era com o interesse de que essa mudança, essa nova estrutura de poder e de política pudesse então trazer a solução para as ansiedades de cada um desses grupos. Em seu livro A Formação das Almas, o historiador José Murilo de Carvalho vai chamar isso de republicanismos. Ele vai atribuir a isso exatamente essa diversidade de propostas republicanas. E a primeira que a gente vai destacar aqui seria os republicanos federalistas. Eles queriam, lógico, uma república federalista. E o que seria exatamente isso? Uma república que seria inspirada na República Norte-Americana, na República dos Estados Unidos, onde os estados ali tinham autonomia, onde os estados ali não precisavam seguir exatamente a mesma lei. E quem está diretamente ligado a essa ideia são os cafeicultores do Oeste Paulista. Defender essa descentralização seria também defender os interesses do café. E para eles, naturalmente, o Brasil deveria seguir agrário e rural, mas com poder descentralizado. Por outro lado, uma outra corrente que também ganhou notoriedade aqui no Brasil foram os positivistas. Esses, por sua vez, eram defendidos pelos militares, mais precisamente uma ala de militares que era liderada então pelo Benjamin Constant. Via na França, daquele mesmo período, final do século XIX, um modelo de república perfeita para se implantar aqui no Brasil. Os positivistas têm como lema ordem e progresso. Essa ordem e esse progresso, defendido então pelos positivistas, só seria obtida a partir de um Estado forte e centralizado com os militares no poder. Então nós vamos perceber aí um processo de ditadura militar se instalando no Brasil e garantindo naturalmente a ordem e também esse progresso pregado por eles, que eles também chamariam de salvação nacional. Importante
importante também destacar que, para os positivistas, a economia deveria seguir um outro caminho que não seria o agrário. Ela deveria seguir os rumos da modernização como o mundo naquele momento estaria seguindo. A industrialização deveria ser implantada com muita força e com muita intensidade aqui no Brasil. E ao mesmo tempo a gente deveria garantir esse contingente de mão de obra para que então essas pessoas garantissem também, por sua vez, a produção nacional e uma indústria fortalecida. É importante também destacar, gente, que ao defender o Estado centralizado, um Estado forte e ao mesmo tempo patrocinador dessa industrialização, os positivistas vão entrar em conflito com os federalistas cafeicultores. Entre as camadas populares também se discutia a república, e nós temos representantes que vão levar então essa discussão mais para o lado dos anseios populares. É o caso, por exemplo, do republicano Silva Jardim. Ele vai então fazer parte, vai integrar um grupo que a gente chama de republicanos jacobinistas, que se inspiravam na república que existiu, liderada pelos jacobinos na França durante a Revolução Francesa no final do século XVIII. E é importante que, para eles, o modelo de república implantado aqui no Brasil deveria gerar um Estado revolucionário e, ao mesmo tempo, popular, tal como teria sido o Estado jacobinista francês. E isso daí viria através de uma revolução popular que derrubaria o império e, ao mesmo tempo, implantaria um Estado que seria, acima de tudo, democrático, um Estado que garantiria um governo popular, que traria as camadas populares para as discussões a respeito das medidas do Estado e garantiria a esses grupos não só a cidadania, como bem-estar e, ao mesmo tempo, condições de vidas muito melhores do que a que eles tinham naquele momento, que diminuiria drasticamente as desigualdades aqui no Brasil. A proclamação da República ela não é algo imediato, ela vai se dar através de um processo, e isso oficialmente tem início a partir de 1870, quando o Partido Liberal então passa a se chamar Partido Republicano. E isso não é só uma mudança de nomenclatura, é também uma mudança de postura, é também uma ação, é também uma série de eventos que a gente pode chamar então de campanha republicana. Eles vão lançar o Manifesto Republicano, e nesse manifesto nós vamos perceber qual é a ideia que eles têm exatamente do Império. O Império vai ser colocado como um modelo falido, defasado, atrasado, e que ao mesmo tempo é marcado pelo descaso. A gente verifica, por exemplo, nessa imagem, que é muito da época, o imperador dorme literalmente com o país no colo, e mais cedo ou mais tarde, por um descuido, esse país pode desabar. Então o império seria o descaso, o atraso, o subdesenvolvimento. A república é a modernidade, a república é o desenvolvimento, a república seria a solução para os problemas econômicos e estruturais do nosso país. Em 1873 nós temos um outro episódio que seria exatamente a Convenção de Itu, em São Paulo, que reúne então aqueles grupos que defendiam a república. E ali nós vamos verificar que em São Paulo surge, a partir dessa convenção, o Partido Republicano Paulista, que vai ser não só o principal líder e ao mesmo tempo o principal grupo que vai liderar essa campanha republicana, como também mais tarde, num segundo momento da república, eles vão também governar o país. A gente também percebe que havia entre esses republicanos uma divergência em relação à forma como eles implantariam a república aqui no Brasil. Por exemplo, havia aqueles que a gente chamava de evolucionistas, e esses daí têm como expoente principalmente o Quitino Bocaiúva, que defende que a república seria proclamada de uma forma pacífica, sem golpe de Estado, sem revolução ou sem algum movimento que pudesse despertar outros grupos com interesses mais radicais. Por sua vez, uma ala mais radical seria liderada então pelo Silva Jardim. Ele vai defender a república como um movimento revolucionário. E esse movimento deveria acontecer naturalmente com a queda do Estado por uma força da Revolução. E aí então nós teríamos, a partir dessa Revolução Popular, a implantação de um Estado republicano nos moldes que defendia o jacobinismo, haja vista que o Silva Jardim defende essa corrente de pensamento republicano.
republicana. O Império estava muito preocupado porque cada vez ficava mais nítido o avanço e o crescimento do movimento republicano aqui do Brasil. É nesse momento então que o Dom Pedro II vai chamar o Visconde de Ouro Preto, que seria então seu ministro, para então tentar negociar medidas que pudesse acalmar o ímpeto do movimento republicano. Entre essas propostas estariam então a extinção do poder moderador, a separação entre Estado e Igreja e também eleições diretas. Embora as discussões elas fiquem muito evidentes com o Partido Republicano, que era praticamente de uma liderança civil, nós vamos perceber também a criação do Clube Republicano pelo Benjamin Constant. E o Clube Republicano defendia um golpe, defendia a saída do imperador e a queda do Estado Imperial a partir de um golpe militar. E esse golpe, inclusive, tinha data para acontecer, e aconteceria no dia 20 de novembro de 1889. Acontece que ao longo dos acontecimentos e das articulações, nós vamos perceber então a união do Partido Republicano com o Clube Republicano, ou seja, a união dos civis cafeicultores com os militares. É importante destacar que nesse momento o mais importante era proclamar a República. O modelo de Estado poderia ser discutido depois. E nessa união entre o Partido Republicano e o Clube Republicano, nós veremos então a liderança ser entregue ao Marechal Deodoro da Fonseca, que por sua vez era monarquista convicto e que deixou muito claro que a condição seria exatamente a não violência. Acontece que isso não vai agradar alguns membros do Clube Republicano. E aí então nós temos o destaque para o Major Solon Ribeiro, que foi responsável por espalhar boatos de que o imperador teria então decretado a prisão do Deodoro e também do Benjamin Constant. A partir então desses boatos, nós vamos perceber toda uma mobilização e uma agitação dentro dos quartéis e vão mobilizar a quartelada. É nesse momento então que é preciso antecipar o golpe, que teria sido marcado para o dia 20 de novembro de 1889 e que vai precisar ser antecipado para o dia 15 de novembro desse mesmo ano. É nesse momento que a gente percebe os militares cercando o Paço Imperial e ao mesmo tempo ali na liderança do Deodoro da Fonseca depondo o imperador. Eles vão chegar no Paço Imperial e ao mesmo tempo notificar o imperador de que ele estaria sendo deposto e que seria melhor sair por bem ou sairia pelas forças das armas. Acontece que a República teria sido proclamada naquela madrugada do 15 de novembro e teria tido toda uma cerimônia naquele mesmo dia à tarde, decretando finalmente que a República estava proclamada no Brasil. A família imperial vai ser exilada para a Europa. E aí nós teríamos um governo republicano provisório surgindo naquele momento com a figura do Marechal Deodoro da Fonseca se tornando então nosso presidente provisório, que em pouco tempo vai ser eleito para um cargo mais definitivo. Se você gostou desse vídeo, então deixa logo aquele maravilhoso like aqui. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. O canal H de História agradece a sua presença. Valeu!